Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 16. Cadê a máscara? Obrigado. A palavra do Senhor nos diz, na carta em que Paulo escreve para o seu discípulo mais próximo, chamado de Timóteo, ele escreve algumas coisas, através das quais eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos da palavra de Deus, muito óbvios e muito simples. Mas a simplicidade e o fato de ser óbvio não diminui o poder quando se trata de princípio e de verdade aplicável em nossa vida e que com certeza gera algum tipo de transformação, não em situações externas somente, mas principalmente em nossa realidade, em nosso ser interior. Preste atenção, apesar da sua estética, apesar do seu estilo, existe uma realidade além do que você apresenta, de como você se apresenta. A nossa verdadeira realidade, a realidade de quem verdadeiramente somos, se trata de quem ocupa essa casca, esse automóvel, essa estrutura chamada de corpo humano, que carrega consigo duas substâncias, duas bactérias, que quando esse corpo entra em estado de morte, essas bactérias automaticamente começam a agir no nosso organismo para dar início ao processo de decomposição do nosso corpo. Toda a carne é comida, vai ficar o mega hair, vai ficar o preenchimento de lábio, de bochecha, de testa, vai ficar os silicones, o bundex. Depois de um tempo vão analisar sua cova, vão encontrar sua estrutura óssea e todos esses elementos, e alguém um dia vai tentar pesquisar que substância é essa que nem o tempo conseguiu decompor. Mas a nossa realidade interior, ela não será decomposta. Ela será submetida a um tempo de morte eterna, ou a um tempo de vida eterna depois de um processo final chamado de glorificação. Esse processo de glorificação, imagino eu, não teremos ruga, não terei marca de acne, não teremos gordura localizada, seremos perfeitos como fomos para ser no início de tudo. Mas quando o pecado entra, através do homem criado, todos nós perdemos a capacidade de sermos perfeitos.
Nos resta então a capacidade de sermos excelentes. E a excelência nada mais é do que a medida humana da perfeição que é hoje exclusivamente divina. E perfeccionismo não é excelência, não é perfeição. Perfeccionismo nada mais é do que pecado disfarçado, do que orgulho disfarçado, do que vaidade disfarçada. Porque o perfeccionista, ele não faz para o outro, ele faz para si. Ele faz para ser reconhecido, para ser louvado, para ser elogiado. E se ele não é elogiado, o bicho pega. Uma hora ele passa na tua cara, uma hora aquilo que foi feito vai gerar um atrito que vai destruir até mesmo relacionamentos preciosos e valiosos. É por isso que você que identifica em si traços de perfeccionismo, não tente mudar seus hábitos antes de mudar o orgulho que de forma velada tem administrado as tuas emoções e movido você. O perfeccionista tem a vida fundamentada em si. E todo aquele que vive somente para si, nunca conseguiu provar da verdade do amor de Deus. Porque é impossível conhecermos o amor de Deus e continuarmos vivendo somente para si. Quando eu conheço a realidade do amor de Deus, eu entendo pelo que nasci, pelo que eu fui formado, a razão pela qual eu preciso me mover, eu preciso viver, o porquê tenho o que tenho, o porquê faço o que faço, sou quem sou. Não é para mim, eu sou muito pequeno diante de um propósito tão grande que o Senhor me chama para viver. Mas nós vivemos nesse tempo, no tempo estético, no tempo midiático, no tempo de propagandas falsas, de mentiras compartilhadas como se fossem verdades, no tempo de um grande engano, de um espírito de engano que impera em todos os meios, em todos os montes da humanidade, da política, da comunicação, das finanças, das artes e do que você puder imaginar. No tempo em que se exige muito resultado de todos nós, e devemos ter resultado, afinal fomos feitos até para sermos frutíferos, e fruto nada mais é do que aquilo que você apresenta de quem é e do que faz. Eu vejo crentes evangélicos, e alguém essa semana me mostrou muito entusiasmado de que o índice, a porcentagem da população de evangélicos está crescendo, e o Espírito de Deus falou imediatamente ao meu coração: não louve, não agradeça e nem se impressione, porque isso é preocupante. Enquanto a porcentagem de evangélico cresce e aumenta, naquele dia maior vai ser a porcentagem de gente que vai ficar. Porque entre os evangélicos, entre os católicos, entre todos os outros, subirá aquele que não dependeu de estética, aquele que não dependeu de performance, aquele que não dependeu de formato, aquele que não foi aprovado por resultados, mas que viveu uma vida sincera, como a palavra do Senhor nos diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Gente integral que não negociou o coração com quem ou com o que quer que seja. Gente que entregou a sua vida a Jesus e entendeu que a sua vida foi completamente entregue para o Senhor Jesus e não somente áreas restritas de quem é.
Nesse tempo, nós precisamos ouvir esse conselho. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, que diz: atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que o ouvem. O texto está na tela e eu quero convidar a igreja para que com todo o ânimo e com toda a força, repitam depois de mim, diga: atente bem. Atente bem. Horrível. Estou acabado de tomar ceia, não é possível. Diga mais forte, diga: atente bem, atente bem. Para a sua própria vida, e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que o ouvem. Eu não sei se você já teve a experiência de estar num voo, e essa é uma parte tão ignorada quanto esta parte no culto. Você geralmente está no WhatsApp, no Instagram, e está dizendo: que saco, até que você passa a precisar disso. A instrução dos comissários sempre é: no momento de despressurização, máquinas de oxigênio automaticamente cairão diante de você. Pegue essa máscara, ajuste bem o elástico, coloque em volta da sua cabeça. Não vou fazer para não assanhar meu cabelo, obviamente. E no avião faria a mesma coisa, eu mesmo ficaria segurando. Morreria, mas morreria com o cabelo intacto. Mas a informação final e a mais preciosa, antes de ajudar qualquer outra pessoa, primeiro, coloque a máscara em você. Você ignora essa verdade até que você passa a precisar dela. E existem pessoas que estão vivendo um tempo de turbulência, de despressurização, um tempo de queda, um tempo de iminente morte se não mudar o curso pelo qual está seguindo. E que se você continuar insistindo em colocar máscaras em todos que estão à sua volta e ignorar a você mesmo, é questão de tempo para que a sua história precipitadamente chegue ao fim. De forma precoce, incompleta no cumprimento de propósito, insatisfeita a respeito de realizações. Alguém vai chegar na beira do seu caixão e vai dizer: foi uma pessoa tão boa, fez o bem a tantos. Mas talvez não seja essa a conclusão de que o Deus que te criou e que insistiu com você na forma como se apresentou ao longo da tua caminhada terrena, vai te avaliar. Talvez ele vai dizer: estava diante dele, sempre disponível, mas sempre ignorado. Cuidou de todo mundo, mas não cuidou de si. Ajudou a tantos, mas não se socorreu no tempo hábil que precisava-se de socorro. Confortou, confrontou, consolou, instruiu, aconselhou, direcionou, mas viveu perdido em si. O conselho do apóstolo Paulo é: cuida de ti mesmo. A instrução, o mandamento do Senhor Jesus é: ama o teu próximo,
mas como a ti mesmo. Cuida do teu próximo, mas vai antes cuidar da tua vida. Ajuda alguém, mas antes vai ajudar a si mesmo. Ajuda no processo de restauração, de organização da casa, do ajuste do casamento, da educação dos filhos, dos amigos, dos familiares, dos parentes, dos colegas de trabalho. Olha como eu estou sendo usado por Deus. Ajuda na igreja, serve em alguma área da igreja, distribui cesta básica, serve em casa de idoso, em hospital de criança com câncer. Vem ajudar em logística, a alinhar as cadeiras, a colocar o envelope, na mídia, no som, na iluminação, na música, na intercessão, na pregação, no ensino da palavra, no pastoreio de criança, de adolescente, de jovens, de casais. Mas antes, ouça o conselho do profeta Isaías para o rei Ezequias: coloca em ordem a tua casa, porque da minha casa cuido eu. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diga comigo, cuida. Diga mais forte, diga, cuida de ti mesmo. Fala para alguém que está perto de você, diga, cuida de ti mesmo. Coloca a mão no seu coração e diga, eu preciso cuidar de mim e imediatamente depois cuidar do outro. Se está doendo, não precisa aplaudir. No lugar de aplaudir, pode chorar. Não tem problema. Porque frase de efeito não resolve a vida de ninguém. O que resolve a vida de alguém é o que você vai fazer depois daqui com o que você acabou de ouvir. Primeiro conselho, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Meu primeiro conselho para você, através dos conselhos de Paulo, é que nós precisamos estabelecer governo sobre o que sentimos, para não sermos escravizados por nossas próprias emoções. E muitos de nós confundimos muito bem o que é sentimento com o que é espiritual, e o que é espiritual com o que é sentimento. Eu nunca vi na história da igreja evangélica, em qualquer outro tempo, já estou indo para 19 anos de ministério em tempo integral, servindo ao povo de Deus, 31 anos seguindo a Jesus Cristo. Eu nunca vi um povo com uma sensibilidade tão apurada para ouvir a voz de Deus, porque todo mundo que chega para pedir um conselho a mim, essa pessoa diz: Deus me falou, Deus me deu a direção, Deus me mostrou. Mentira, não mostrou nada, não falou nada, e você está sendo direcionado pelo próprio diabo. É mentira. São nossas emoções que nos chamam para a mesa de negociação, mas todas as vezes que paramos para negociar com o que sentimos, saímos perdendo. Porque mesmo com o coração convertido, pela nossa falta de disciplina, de desejo, de fome, de sede, por não termos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, continuamos com o nosso coração enganoso. Nos emocionamos facilmente. Eu tenho lido várias postagens a respeito de cultos cheios de dopamina. E a gente chora, e a nossa carência aflora, e a gente se derrama. Mas quando a gente sai daqui, tudo continua exatamente como antes. E quando eu leio nos evangelhos, eu não consigo encontrar alguém que tenha tido um encontro com Deus e continuado da mesma forma como antes. Amanhecemos de um jeito,
e tomamos decisões movidos pelo que temos sentido. Só que do jeito que acordamos não é da mesma forma como vamos dormir. E escute isso, se você não desenvolve capacidade de governo, não é sobre o outro, não é sobre coisas, mas sobre si, você está sendo governado por alguém, por alguma coisa, mas por alguma instância de governo, você está sendo governado. É o Espírito Santo que nos habilita para estabelecermos esse nível de governo que a palavra chama de domínio próprio. Diga comigo, domínio. Diga mais forte, diga domínio próprio. Você pode fazer alguém de refém, você pode dominar situações, você pode reter recursos, você pode manipular pessoas, mas isso não significa que você está governando a si. Isso mais significa que você está numa condição escrava do que numa condição de livre, apto para governar, porque primeiro governa a si. Eu vejo pessoas brincando com coisas muito sérias a respeito do Espírito Santo. E preste atenção, porque para qualquer pecado, você pode contar com o perdão de Deus, menos para um, que é a blasfêmia contra o seu Espírito. E por causa das nossas emoções, temos blasfemado dentro da igreja, em nossos cultos, do Espírito de Deus. Porque não temos capacidade de discernir, porque somos governados por nossas carências, porque nos deixamos levar por aquilo que temos como pretensões no nosso coração. Apesar de sermos pessoas envelhecidas cronologicamente, esses dias eu estava me analisando e conversando com a minha santa sogra, que está quase celebrando 89 anos de idade, e ela me perguntou: Bruno, por que tanto cabelo branco? Você está fazendo luzes? Eu disse: não, dona Flora, deve ser pelo de ovelha. Eu disse: dona Flora, eu estava me analisando. Próximo janeiro eu completo 40 anos de idade. E eu quis entrar meio que numa crise existencial, porque eu já não sou tão novo quanto eu era até um dia desse. Mas não sou tão velho quanto o povo acha que eu sou. Cheguei à conclusão de que eu estou um seminovo, de segunda mão. E ela disse: e eu então? Eu disse: a senhora é peça de colecionador. O motor funciona? Funciona, mas não pode andar muito. Pessoas envelhecidas cronologicamente, mas ainda dominadas por paixões da mocidade, que adoecem em casamento, adoecem filhos, adoecem pessoas mais próximas, adoecem estruturas e coisas muito preciosas que não podem ser comprometidas. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo capítulo 2, de 22 a 26, fugir das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e tolerante. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que, assim, voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazer a vontade dele. Paixões da mocidade que ainda nos acompanham, dominando o nosso coração, seja você novo, seminovo ou já peça de colecionador, não importa. O que nós estamos tratando aqui é aquilo que nos domina por dentro.
E somos levados por qualquer tipo de conversa e vamos pegando um adereço de cada canto que a gente gosta. Eu vou na igreja católica, eu pego um escapulário. Eu vou na igreja evangélica, eu pego a rosa consagrada. Eu vou no centro espírita, eu pego a água que cura. Eu vou no centro de Umbanda, eu mato uma galinha preta. Eu vou na quimbanda, eu faço alguma coisa. Não, você precisa a partir de hoje lidar de forma mais séria com aquilo que está te escravizando. Enquanto você acha que você é livre, você precisa hoje administrar melhor o seu coração e as suas emoções, porque o diabo não está precisando nem de bruxaria, nem de macumba, nem de feitiçaria para destruir a tua vida. Ele está encontrando espaço nas tuas próprias emoções e nos teus próprios sentimentos. Tem alguém aqui da glória a Deus? É nisso que ele entra para nos aprisionar, para que façamos a vontade dele. Diga comigo, eu preciso cuidar do que sinto. Isso é urgente. Isso é já e agora. Segundo conselho: não podemos mais ignorar os sinais da máquina chamada de corpo humano, e nem devemos nos tornar carrascos dele. Vivemos o extremo. Nunca foi tão apelativo o cuidado com o físico, a aprovação de quem é pelo físico que apresenta. Fazemos qualquer coisa, mas muitas vezes isso diz respeito a algo que falta dentro de nós. Mas existe o outro lado também de gente que se ignora, que vai vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo descreve para Timóteo, lhe aconselhando: não beba somente água. E esse é um bom versículo. Eu fui no médico essa semana, ele me disse: você tem que beber pelo menos 4 litros de água. Eu disse: doutor, não vou mentir, eu não vou tomar. Acho que eu devo tomar 1,2 litro, não sei se chego a 2, mas vou me esforçar. Mas eu nunca vi um médico para me dizer o que o apóstolo Paulo me disse: graças a Deus que eu tenho a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo diz: tome também um pouco de vinho, mas é um pouco, cachaceiro. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Eu acho que o Timóteo começou a tomar vinho e começou a escrever para o Paulo: rapaz, depois daquele conselho eu dei uma melhorada, não sinto mais dor, sinto mais nada. A gente brinca para falar de coisa séria, mas apenas para chamar a sua atenção de que você pode estar encurtando a longevidade do seu propósito sobre a face da terra por ignorar a si mesmo. Eu vou usar o pastor Marcelo pela liberdade que eu tenho. Posso? Vou usar mesmo sem você querer. Pastor Marcelo, muito esforçado, mas sempre estruturado. Sempre. Já temos quase 20 anos caminhando juntos. E teve um tempo que ele se empenhou e foi na academia e fez dieta, emagreceu, ficou fininho. Mas não durou muito tempo. Depois voltou, mas voltou com a valentia que eu disse: eita, agora é uma basílica para o Espírito Santo habitar. Bem, nesses dias eu olhei para ele e disse: Marcelo, se você não se cuidar, você vai morrer. Érica vai casar de novo e eu vou fazer o casamento dela. Vamos arrumar um jeito. Arrumou um jeito. Quantos quilos já? 20 quilos mais magro. Vamos aplaudir o pastor Marcelo? Está tendo que ajustar as roupas,
recuperou a autoestima, que nunca perdeu, mas agora aumentou. Ele decidiu pegar a máscara e colocar primeiro a máscara em si. Cuida de ti mesmo. Para de olhar para a irmã de biquíni da igreja que você fica xingando, dizendo vagabunda, e ainda tem a cara de pau de estar servindo na igreja. E eu já te falei, hein, Roberto, se você passar por ela e der a paz do Senhor, eu quebro o gasofilácio de oferta na tua cabeça. E o Roberto falou, eu não fiz nada, não sei nem quem é. E a irmã que está reclamando é uma baranga, bucho quebrado, peito caído. Vai atrás de cuidar de ti, minha filha. Lava esse cabelo oleoso, passa uma astringente nessa cara, arranca esse escravo, passa uma pomada nessas espinhas, esfoliante nessa axila escura, uma lixa nesse calcanhar grosso. Por isso que o Roberto fica dando a paz do Senhor para as irmãs da igreja. Você vai dormir e está o Ricardo Nunes na camiseta dela. Não dá, irmã. E você, meu filho, com esse bucho quebrado seu, que faz tempo que você não vê Lázaro, porque Lázaro já dorme no Senhor há muito tempo, antes do tempo. Não tem 4 dias não, tem 40 dias já. As irmãs estão aplaudindo. Eu sinto que Deus está falando algo aqui nessa manhã, hein? Ontem minha esposa entrou no meu banheiro, viu 2 caixas de remédio. Ela olhou, Tadalafila, 5 miligramas. Irmão, para que você está tomando Tadalafila? Para trabalhar melhor, minha filha. Circulação sanguínea, couro cabeludo, o cabelo está caindo. O médico disse, vai te ajudar com uma coisa e com outra, bispo. Eu disse, então é nós. Dá para pôr na veia? A igreja pesa. E todo o peso coloca para baixo. E a gente precisa de algo para levantar. O Espírito de Deus levantou a Jesus dos mortos. A gente precisa de alguma coisa para ajudar a levantar aquele que morre. A irmã fica insatisfeita. Você não cuida. Essas veias estão tudo entupidas. Esse bafo que você tem por causa do estômago. Esses dentes que você não cuida. Vanessa fala, para onde você está? Estou indo para o médico. De novo. Quero ficar é bom para você. Um foguete do Elon Musk. Vai de frente, vem de ré. E não nega fogo nunca. Só tenho você, preciso estar é bom. Quero subir no altar com toda a força. Não quero subir devagarzinho. Não, subir posturado. Vem em mim, Satanás, que eu vou no nome de Jesus. E na Tadalafila também, para a glória de Deus. Fica a dica. Essas palmas são de desespero, eu sei. Quantos estão entendendo, digam amém. Daqui a 9 meses a gente vê o resultado. Vai, minha filha. Põe chip, põe tudo, põe cartão de crédito. Vem violenta, que eu tô assim, perigoso. Vamos dar uma Tadalafila para as puríssimas e para os homens de fé também, viu, meu filho? Precisa reagir, meu santo. Terceiro conselho. Diga comigo, eu preciso. Diga mais forte, diga, eu preciso. Cuidar do que sinto, de quem sou. Agora o meu terceiro conselho, pela palavra do Senhor, está em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do 1º versículo, que diz, o Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada, eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis e conhecem a verdade.
Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for comido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e dê instruções a respeito delas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética e com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que o ouvem. Nós poderíamos ter falado desse mesmo ponto no primeiro ponto, porque uma coisa parece a outra, mas são completamente diferentes. Deus se utiliza das nossas emoções para se comunicar conosco, sim, mas nem sempre o que sentimos é Deus se comunicando conosco. E nem sempre aquilo que nós sentimos pode ser confundido ou pode silenciar a voz de Deus na nossa vida. Explico. Às vezes nós ouvimos algo da parte do Senhor e dizemos para nós mesmos: isso é coisa da minha cabeça. E daqui a pouco, aquela situação a respeito da qual recebemos uma informação privilegiada da parte de Deus, acontece diante dos nossos olhos e Deus já tinha comunicado a você. O que é que você diz? Por que não dei ouvidos? Quero tomar uma decisão, mas não quero assumir a responsabilidade das consequências que essa decisão pode gerar, ou não quero ser questionado por quem tem autoridade para me confrontar. Então, do que é que me utilizo? Deus me disse, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me deu uma direção. Se a pessoa chega na minha sala com um desses argumentos, eu digo: Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Alguém um dia chegou para mim e disse: Deus me disse através de um profeta. Então vai buscar conselho com o teu profeta. Eu não sirvo para isso. Nós damos muita atenção para as questões místicas da religião. Estamos sempre em busca da descoberta de algo novo que Deus esteja falando. Deixa eu te contar uma coisa: Deus não está falando nada novo sobre a face da terra. A palavra dele continua exatamente a mesma, porque você não está dando conta de fazer nem o óbvio, o simples. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Você nem consegue entregar, nem consegue confiar, e está querendo descobrir a roda de novo. Está querendo ver querubim, ver serafim, ver anjo. Você está querendo que o céu se abra e uma voz do céu brade dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Você não consegue ouvir a voz de Deus através da palavra que está na tua mão, e não é porque a palavra é difícil, é porque você não aprendeu
a entender o idioma de Deus. Você quer abrir a Bíblia por eventualidade e já quer entender o que Deus quer falar com você. Meu filho, chegou agora, já quer sentar na janela, vai com o braço de fora? Amado, vai abrir a Bíblia, vai ler aquelas genealogias intermináveis, procura a melhor versão de Bíblia para a tua compreensão, mas te dedica à disciplina e começa a dizer para o Senhor, antes de começar a ler: Senhor, eu quero ler, mas eu não quero ler essa palavra, esse livro, como se fosse um livro qualquer. Eu quero ler para ouvir a tua voz, então fala comigo. Fala comigo. Cadê minha mãe? Fica em pé, dona Eliane. Vamos dar um aplauso para essa mulher que me gerou. Não sei se ela foi a bem-aventurada ou a terrorista, mas só sei que eu estou aqui graças a ela. Muito obrigado. Minha mãe estava na missa, recebeu a hóstia, voltou para o banco, ajoelhou. Começaram a cantar música para honrar uma outra pessoa. Uma voz falou com ela e disse para ela: quem morreu por você? Acabou de receber a hóstia. Quem morreu por você? Ela respondeu para a voz: Jesus. E porque você adora outra pessoa que não é Jesus, ela fez um pacto com Deus: a partir de hoje não vou vir mais à missa, vou ficar em casa agora e vou ler a Bíblia. A Bíblia Ave Maria. Começou a ler. Há mais de 40 anos minha mãe vende Natura. Pode comprar dela, viu? Mas você tem que pagar, porque senão quem vai atrás de você sou eu. E isso não substitui ofertas e dízimos, viu? E ela tinha uma clientela de aposentadas da Caixa Econômica Federal. Ela era devoradora na vida daquelas senhoras. No dia delas receberem, minha mãe passava o dia na sede da Caixa Econômica, lá em João Pessoa, para pegar a aposentadoria das velhas. No meio dessas velhas tinha uma senhora que ela caminhava com Jesus. E minha mãe compartilhou essa experiência com ela. Essa mulher disse para minha mãe: então, todas as vezes que você abrir a Bíblia para ler, peça para Deus falar com você. Minha mãe, muito disciplinada na leitura, muito disciplinada na oração, começa a fazer isso. Um dia de madrugada é despertada por uma voz de um homem que fala com ela: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela desperta do sono, meu pai está dormindo, eu estou dormindo, minha irmã está dormindo, a casa no escuro, não tem ninguém se movimentando. Ela espera ansiosamente o dia amanhecer. E liga para aquela cliente. Conta para ela o que lhe acontece. E ela diz: abra lá no Evangelho de João. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aquela senhora diz para ela: Deus está começando a falar com você. Continue, persevere, aprofunde sua intimidade. Conheça o idioma de Deus, através do qual Ele fala com você. Porque se eu não conhecer a verdade, eu serei convencido pela mentira. E serei dominado pelo engano. E a verdade, querido, não depende do que você acha, não depende do que você pensa, não depende da tua conveniência. Não existem verdades e verdades. A verdade absoluta é aquele que diz: tem uma verdade ali, mas tem outra ali, mas tem outra acolá. Não, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é aquela que nos liberta do engano. A gente não passa no drive-thru para escolher qual verdade eu quero hoje. Porque verdade não depende de conveniência, nem de satisfação de prazer, gostando ou não gostando. Verdade é verdade. Bem, passa-se o tempo. Eu já contei esse testemunho aqui. Nós temos um casal de vizinhos, Dona Rosa e o André. Dona Rosa, uma mulher nordestina de 1,5 m, braba que nem o Satanás. O André é um policial civil, violentíssimo, matador de homem. Mas quando chegava em casa, piava fino, que a delegada estava lá. Meus pais têm a brilhante ideia de passar o ano novo de 94 para 95 com essa ilustre família, esse casal harmonioso. Dona Rosa, uma cozinheira espetacular.
Eles decidem o que cada um leva. 8 horas da noite. Não podia encerrar o ano sem quebrar o pau. Dona Rosa quebra o pau com o André. Guarda toda a comida, a gente fica sem festa, fica sem ano novo. E meu pai fica com o André na calçada do prédio, bebendo e vira o ano. E o André pede a bicicleta emprestada, vai até a praia, volta, devolve a bicicleta, entra no banheiro da sua casa, toma banho, entra no seu quarto, troca de roupa, pega a sua arma, senta na cama e dispara um tiro contra a sua própria cabeça. Minha mãe estava na cozinha, ouve o tiro na casa da Dona Rosa. Imediatamente pensa, o André matou a Dona Rosa. Meu pai corre na casa da Dona Rosa, entra no quarto, enxerga o corpo de André em cima da cama, com sangue saindo da sua cabeça ainda. 1º de janeiro de 95, naquela confusão de vizinho, de família, de polícia, uma mulher sobe as escadas do nosso bloco de apartamento, alguns degraus, para se destacar. E ela grita: este é o fim de todo homem que não tem Deus no coração. Meu pai ouve aquilo. Ele tem um Cristo crucificado na parede da cama, terço de um lado, terço do outro. Mas ele olha para o seu coração e ele não tem certeza se ele tem Deus no coração. No outro dia à noite, que história é essa de que aquele é o fim de todo homem que não tem Deus no coração? Dona Dora e doutor Mário Sérgio falam do amor de Deus para o meu pai e para a minha mãe. Nos convida para ir na igreja. E todo final de semana, em João Pessoa, nosso costume era de ir para a praia. E levava panela, e levava arroz, e levava farofa, e levava galeto, e levava tudo o que você pudesse imaginar. Ela nos convida para ir no culto próximo domingo. Mas antes de ir para o culto, a gente vai para a praia domingo de manhã. Uma família amiga vai conosco. Meus pais relatam tudo isso. O homem também fica preocupado porque não sabe se tem Deus no coração. E diz: eu também vou porque não quero ter esse fim. Antes da gente se converter, a gente já ganhava alma para Jesus. Já pensou num negócio desse? O pastor prega, estamos ocupando um banco inteiro. Ele faz o apelo. Meu pai levanta a mão, minha mãe levanta a mão, os amigos levantam a mão. Eu acho que estão distribuindo cachorro quente e pipoca. Eu também levanto a mão. Vai todo mundo lá para frente, eu vou junto, sem nem saber o que é que está acontecendo. O pastor chega da minha mãe, coloca a mão na sua cabeça e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixe-me contar algo a você. Esse caminho pelo qual você está seguindo vai te levar para onde talvez você quer, que talvez esteja combinando exatamente com aquilo que o diabo quer, porque você não consegue entender o que é que você quer e o que é aquilo que o diabo quer. Pela confusão que está dentro de você, porque você vive por conveniência, e você acha que a sua bondade, a sua benevolência, a sua generosidade vai resolver a tua conta com Deus, e não vai, porque Deus não precisa de você para cuidar de ninguém. A decisão hoje é de cuidar de si mesmo, porque o teu casamento está doente, porque você cuida de tudo e de todos, mas não cuida de si. Não cuida das tuas emoções, não cuida do teu físico, não cuida do teu espírito. Você acha que vai ter condições de cuidar do que e de quem? A tua casa está desgovernada porque você não consegue estabelecer governo nem sobre si. Sabe mandar em tudo e em todo mundo, mas não consegue governar a si mesmo, porque isso só conseguimos através do Espírito Santo.
e a verdade do mundo, a verdade que te contam, a verdade que você gosta, nem sempre está alinhada com a verdade de Deus. E a verdade de Deus não é uma verdade pessoal que eu digo, eu acho. A verdade de Deus é a verdade que eu digo, assim diz o Senhor. Se coloque de pé, por favor. Cantar o... Vai cantar o... Aqui não é uma questão do que achamos. É por isso que o apóstolo diz, olha, não se detenha a discussões vãs, a fábulas. Essa disputa não diz respeito ao que você acha, ao que eu acho, ao que a pura fé acha, ao que outra religião acha. Diz respeito ao que Deus diz. E o que vale não é o que o guru, o que o psicólogo, o que o pastor, o que o padre, o pai de santo, a cartomante, o xamã, o cacique disse que é, mas é o que Deus diz que é. É por isso que eu peço para que vocês tragam Bíblia de papel para a igreja e aprendam a permanecer com a Bíblia aberta para conferir o texto com o que está sendo falado. Porque a palavra de Deus não é somente um texto, mas é poder para transformar a tua vida e mudar a tua história. Deus está dizendo para o seu povo, para depender da sua palavra. Deus está dizendo para os seus filhos, caminhe que eu garanto destino. Diga, Deus está dizendo. Deus está dizendo para o seu povo, para depender da sua palavra. Deus está dizendo para os seus filhos, caminha que eu garanto. Diga novamente isso, diga, Deus está dizendo. Deus está dizendo para o seu povo, para depender da sua palavra. Vamos por a fé, declare isso. Declare isso nessa manhã. Diga novamente, diga, Deus está dizendo. Deus está dizendo para o seu povo, para depender da sua palavra. Deus está dizendo para os seus filhos, caminhe que eu garanto. Diga, vai doer, vai doer, vai chorar. Terão dias que a dor vai passar, faz parte do processo. Fica tranquilo, quem te prometeu, Ele é fiel e jamais falhará. Levante as suas mãos nessa manhã e vamos declarar que Ele não falhará. Não falhará, não falhará, não falhará. O Deus de Israel, Ele nunca falhará. Não falhará.